Boa noite. Hoje é terça-feira, 30 de maio, e o Senado Notícias está no ar. A permissão para que pessoas físicas possam deduzir da base de cálculo do imposto de renda as doações a projetos de pesquisa científica e tecnológica foi aprovada hoje pelo plenário do Senado. O texto original estabelecia para as doações a pesquisas feitas por instituições públicas ou privadas o mesmo teto de dedução permitido para gastos com instrução do contribuinte e de seus dependentes, hoje de R$ 3.561,50 ao ano. O relator, senador Flávio Arns, apresentou um texto alternativo que muda os parâmetros de isenção. As doações a pesquisas poderão agora ser deduzidas do imposto devido e não mais da base de cálculo, até o limite de 6% do imposto a ser pago. Isso também vai ajudar no sentido de financiamento das pesquisas, no financiamento dos desenvolvimentos de novas tecnologias, e o Brasil avança nesse sentido e que nós, brasileiros, possamos participar desse desenvolvimento, como acontece nos países desenvolvidos, e o Brasil segue por essa linha. Encerrada a discussão sem emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado, sem votação. O projeto aprovado na forma de substitutivo vai à Câmara dos Deputados. Meus cumprimentos ao senador Chico Rodrigues, autor do projeto, e do eminente senador Flávio Arnes, relator, pela aprovação no plenário do Senado Federal. O plenário ainda elegeu os senadores Doutor Irã e Messias de Jesus para ocuparem a terceira e a quarta suplências da mesa e aprovou também a instituição de 12 de novembro como o Dia Nacional da Pessoa com Surdo-Cegueira. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve participar nesta quinta-feira da reunião de líderes do Senado para defender os principais pontos do projeto que cria um novo arcabouço fiscal para o Brasil. O senador Omar Aziz deve ser o relator da proposta que vai começar a tramitar no Senado pela Comissão de Assuntos Econômicos. O anúncio da visita do ministro foi feito em uma entrevista dada hoje pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Nova regra fiscal. Assim que chegar no plenário, nós vamos tratar com prioridade. Eu espero que no decorrer do mês de junho o Senado possa apreciar e eu espero que aprove o projeto de lei complementar do regime fiscal. Se ficar para penúltima ou para a última semana de junho, não há prejuízo. O importante é que nesse semestre nós possamos entregar o novo regime fiscal para o Brasil. Reestruturação do governo. É muito importante a MP da reestruturação administrativa porque, no final das contas, é o DNA e a essência do governo federal e o papel do Congresso Nacional é contribuir com eventuais ajustes, isso é papel do Congresso, não há problema algum, mas temos que entregar a aprovação dessa medida provisória, muito importante para o país. Defensivos agrícolas. Eu distribuí para a Comissão de Agricultura, depois despachei para a Comissão de Meio Ambiente e vamos ter toda a oportunidade no Senado Federal para que haja o melhor texto possível. Repito, que possa haver a modernização defendida por diversos segmentos, defendida inclusive pelo ministro da Agricultura, que esteve presente na reunião, o nosso colega senador licenciado Carlos Fávaro, que vê nesse projeto uma parte positiva de modernização dessas moléculas e desses defensivos, mas, por outro lado, há um sentimento no Senado de que nós temos que ter cautela também em relação às competências das instâncias administrativas para poder autorizá-los. Auxílio Gás. Nós aguardamos a Câmara apreciar e tão logo aprecie, nós vamos votar no Senado dentro do prazo, ainda que tenhamos que avançar a noite adentro para poder apreciar dentro do prazo. Então nós vamos ter que fazer um grande esforço aqui de presença, independente do horário, para entregar essas medidas do governo federal, através dessas medidas provisórias, à sociedade brasileira. Marco temporal das terras indígenas. Se aprovado na Câmara dos Deputados, ao receber no Senado, o que eu falei de cautela, de prudência, é submeter à comissão, antes de submeter ao plenário, permitindo que quem queira debater esse tema possa ter o tempo também no Senado para esse debate. Rodrigo Pacheco deu essa entrevista depois de uma reunião com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, sobre o projeto do Marco Temporal das Terras Indígenas. Deputados alinhados ao governo também participaram do encontro.
O valor da conta de luz no Brasil foi questionado hoje em reunião da Comissão de Infraestrutura com o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Ele foi questionado também sobre a hidrelétrica de Itaipu e geração de energias limpas. O valor da energia elétrica é calculado com base nos serviços de distribuição, transmissão e geração de energia, além de encargos setoriais e subsídios que são decididos pelo Congresso Nacional e pelo governo federal. Foi o que explicou o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, alertando que os reajustes previstos nos contratos das empresas energéticas são amparados por lei. Senadores criticaram os preços atuais. É o valor que sobe muito acima daquilo que o consumidor, o cidadão, pode pagar. Nesse período, nós estamos sem apagão, sem uma crise hídrica, diferente de outros momentos. A energia elétrica, ela representa hoje uma parcela importante da renda, do orçamento das famílias mais pobres. E nós precisamos de uma grande concertação nacional. Ela não depende apenas da agência. Quero dizer que a nossa caneta, ela tem limites. E aí a gente precisa dos senadores, precisamos dos deputados, precisamos do Ministério, para que a gente refaça essa política tarifária, exatamente como o ministro Alexandre falou na reunião que teve aqui. Precisamos resolver distorções da tarifa de energia elétrica. O diretor da ANEEL foi questionado também sobre a revisão do acordo entre Brasil e Paraguai sobre a usina hidrelétrica de Itaipu, que vai ser revisado agora que completa 50 anos. Houve 14 negativas de acordo em 2008 e 2009. Prenúncio do que nós vamos ter esse ano. A primeira reivindicação do governo paraguaio era reajuste da tarifa paga pelo Brasil pela energia de Itaipu não utilizada pelo Paraguai, que o Brasil utiliza. Livre disponibilidade para vender a energia para outros países. E a revisão da dívida contraída pelo Paraguai para a construção da usina. Itaipu é um grande orgulho da nossa engenharia e da nossa diplomacia. É uma obra de paralelos pouquíssimos no mundo. Então, é claro que há uma questão de fundo que tem que ser rediscutida, e o senhor bem lembrou, que é a questão do acordo binacional. Então, tem questões que vinculavam até então ao acordo vigente, que agora é a hora, é o momento de rediscuti-las. A agência, ela se vincula apenas. Então, no momento em que os dois países, os dois presidentes, os dois congressos nacionais estabelecem as diretrizes deste acordo, cabe à ANEEL fazer apenas a recepção e contabilizar na forma de tarifa. Outro tema da audiência foi a geração de energia limpa no Brasil, como a eólica, a solar e o hidrogênio verde. Como Vossa Senhoria vê o crescimento da energia limpa, renovável, sustentável no Brasil? Energia solar versus energia eólica e o hidrogênio, que é essa nova modalidade. Nós temos um bom problema pela frente. O bom problema é de fazer uma legislação que permita o crescimento eficiente, sem subsídios. Nós já estamos em uma realidade hoje que essas fontes não precisam de tantos subsídios. Esse subsídio ele é cobrado na forma de tarifa. A Comissão de Assuntos Econômicos adiou para amanhã a votação do projeto que aumenta a punição aos empregadores que não respeitarem a igualdade salarial entre homens e mulheres. Alguns senadores contestaram o uso da palavra remuneração no texto. O projeto é de autoria do governo e prevê mecanismos de controle para estabelecer a igualdade salarial entre homens e mulheres que tiverem o mesmo cargo e exerçam a mesma função. A proposta prevê, inclusive, multa de 10 vezes o maior salário pago pela empresa em caso de descumprimento. Apesar de a igualdade salarial já ser um direito garantido na CLT desde a década de 40, além das convenções de trabalho das quais o Brasil é signatário, a regra não tem sido cumprida.
A proposta cria mecanismos para apurar a comparação dos salários e remunerações. A proposta está em regime de urgência e está sendo analisada de forma simultânea pelas comissões de Assuntos Econômicos, Assuntos Sociais e Direitos Humanos. Na CAI, os senadores apresentaram um pedido de vista coletiva e sugeriram emendas ao texto, como a substituição do termo remuneração por salário. Remuneração é a totalidade, salário é uma das coisas. Imagina uma empresa qualquer que contrate vendedores, por exemplo, e que tem todos o mesmo salário. Mas parte da remuneração é a comissão de quantos eles venderam. Aí você coloca nisso que a remuneração tem que ser igual. Quer dizer, é uma coisa que fere a lógica. Entendo ser altamente prejudicial às mulheres você comparar salário e remuneração na mesma proporcionalidade. Não existe isso. A gente está falando a vida toda no Senado, no Congresso, na Câmara, de desburocratizar. Isso aqui aumenta a burocracia e muito. Assim como é verdade que, por exemplo, a remuneração variável, ela pode acontecer sem ser uma discriminação, também é verdade que na posição de algum tipo de vantagem pode haver a discriminação, que é o que identifica as mulheres, que é exatamente nesse espaço que existe efetivamente entre salário e remuneração, que existe, não vou generalizar, mas que alguns usam esse espaço para fazer o processo de discriminatório. Mantém o salário e nas vantagens favorecem mais a gente do sexo masculino que outro. O líder do governo, o senador Jacques Wagner, sugeriu um prazo de 24 horas para negociar as alterações. E a matéria deve ser novamente apreciada nesta quarta-feira. Na reunião de hoje, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que facilita o pagamento de indenização às famílias de vítimas de acidente aéreo. A proposta vai ser analisada na Comissão de Constituição e Justiça. A proposta surgiu após o acidente aéreo envolvendo o time de futebol da Chapecoense e prevê que a indenização seja paga em até 30 dias após o acidente, independentemente da existência de culpa ou dolo da empresa aérea. Segundo o texto, a responsabilidade pelos danos é objetiva. Eu, como ministro da Justiça, senador Wanderlei, recebi as vítimas do acidente da Chapecoense e pude verificar diretamente o drama que elas estavam sofrendo para recebimento daqueles valores. Então, esse projeto apresentado pelo senador Nelsinho tem o mérito de facilitar esse recebimento e evitar que outras pessoas sejam submetidas à mesma via-crucis no futuro. Os senadores da CAI aprovaram ainda o projeto que inclui nos procedimentos do SUS a abdominoplastia e a lipoaspiração para pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. Inclui também a mamoplastia redutora nos casos de hipertrofia mamária. A proposta será votada pela Comissão de Assuntos Sociais. Mudança na lei de telecomunicações deve facilitar o acesso das escolas públicas à internet. Aprovado na Comissão de Educação, o projeto de lei segue para a Comissão de Ciência e Tecnologia. A implantação do sinal de internet nas escolas públicas poderá ser financiada pelo FUST, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação. Um projeto de lei do senador Flávio Arnes, presidente da Comissão de Educação, prevê que as empresas de telecomunicações serão obrigadas a conectar a rede de ensino à rede mundial de computadores. A legislação atualmente prevê apenas, de forma vaga, a possibilidade da Anatel estabelecer compromissos de investimento nas autorizações para a prestação de serviços de telecomunicações de interesse da coletividade. Nesse sentido, é oportuno aprimorar o marco legal das telecomunicações para tornar obrigatória a adoção desse importante instrumento e criar novos incentivos para massificar a conexão à internet nas escolas públicas. Para não ficar de forma vaga, como uma atribuição que pode ser, na verdade, executada com a legislação, isso se torna uma obrigação bem clara, bem definida, de que esse acesso
das escolas públicas, a conectividade tem que ser o objetivo principal também. Com o relatório aprovado na Comissão de Educação, o projeto segue para análise da Comissão de Ciência e Tecnologia. A volta da exigência de vistos para turistas que vêm visitar o Brasil vai ser debatida pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. O requerimento foi apresentado pelo senador Irajá. Ele quer debater com os representantes do Ministério das Relações Exteriores os motivos que levaram o Brasil a voltar a exigir vistos para turistas que vêm dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. A cada um turista que o Brasil recebe do exterior, são 3 brasileiros que viajam para o exterior, para a Europa, para os Estados Unidos, enfim, para a Ásia. Nós recebemos até 2019, antes da pandemia, em torno de 6 milhões e 200 mil turistas por ano, senador Jorge Seife. E 18 a 19 milhões de brasileiros anualmente viajam para o exterior. Então nós temos um déficit nessa balança turística. Em nome de revanchismo, em nome de bilateralidade, porque eles exigem vistos lá, nós precisamos... Quem precisa mais de turista? Os Estados Unidos ou o Brasil? O Japão ou o Brasil? A Austrália ou o Brasil? O requerimento aprovado pede uma diligência externa ao Itamaraty, mas 2 outros requerimentos sobre o mesmo assunto, também aprovados pela comissão, solicitam audiência pública para debater o tema. Nós já temos 2 requerimentos nesse mesmo sentido, um de autoria do senador Rogério Marinho, outro do senador Laércio Oliveira. Juntando esse aqui, nós vamos... Passei para a Secretaria para fazer uma coordenação e a gente fazer essa audiência pública aí com todos os envolvidos. Na mesma reunião, a CDR aprovou um requerimento do senador Zequinha Marinho para fazer uma audiência pública destinada a discutir a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas. Projeto aprovado hoje na Comissão de Segurança Pública pretende homenagear pessoas que se destaquem na área de segurança pública. O prêmio terá o nome do ex-senador Major Olímpio. Pelo texto aprovado, o prêmio deve ser concedido a pessoas que criem mecanismos de melhora da segurança pública ou atuem em ações de segurança pública de grande repercussão nacional. A homenagem, na forma de um diploma, será conferida a cada ano a 3 pessoas. A indicação deve ser feita por senador e a escolha dos premiados caberá a uma comissão composta por um senador de cada partido com representação na casa. Uma emenda, também aprovada, homenageia o ex-senador por São Paulo, Major Olímpio, que faleceu em 2021, vítima de Covid-19. No mérito, entendemos que a proposta é oportuna, uma vez que incentiva a divulgação e execução de novas ideias e iniciativas, assim como o desempenho profissional em uma área de grande preocupação da sociedade brasileira, a segurança pública, o que não deixa de ser uma colaboração indireta ao trabalho parlamentar. Para melhorar e aperfeiçoar. Então essa é a finalidade, essa dupla justiça que nós estamos fazendo aqui ao senador Olímpio e a quem está do lado de fora assistindo, que pode contribuir sim e ser agraciado com o prêmio do Senado Federal. O projeto ainda será examinado pela comissão diretora da Casa. O colegiado também aprovou a realização de audiência pública para debater as prisões realizadas em função dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e a violação das prerrogativas dos advogados que atuam no caso. A data ainda não foi marcada. Ficou para amanhã a votação do relatório final da medida provisória que recria o programa Mais Médicos. Hoje, a relatora apresentou o seu parecer na comissão mista que analisa a matéria, mas foi concedida vista coletiva. Esperamos que esse novo marco legal do Mais Médicos possa virar essa triste página da realidade brasileira, que é a falta de médicos na atenção primária no Brasil, especialmente nos lugares mais pobres e remotos deste continente. O médico intercambista que tiver o diploma revalidado no país terá considerado o tempo de atuação no âmbito do projeto Mais Médicos para o Brasil. Para fim de revalidação de diploma de forma mais ampla, mantém-se a exigência de uma prova de conhecimentos teóricos
Mas a prova prática deixa de ser algo pontual de estações artificiais e passa a ser a vida real do desempenho do profissional durante todo o tempo no programa. Isso, com certeza, vai dar um resultado muito mais eficiente do ponto de vista avaliativo. Quando você coloca um médico não qualificado, adequadamente mal avaliado para atender populações nas áreas de difícil provimento, nos vazios desse país, você está colocando a nossa população como cobaia. A gente poderia ter melhorado o critério de indicação aonde os profissionais vão ser alocados. Fica concedida vistas coletivas à matéria, como bem solicitado pelos nobres deputados e senadores, e a gente declara suspensa a presente reunião. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.